Graça e paz. Meu nome é Daniele Furtado, sou terapeuta de mulheres e eu quero deixar para você aqui uma meditação, uma reflexão para você, pautada no livro de Gênesis, capítulo 16, que nos fala a respeito da história de Agar, a serva egípcia, e de Sarai. A Bíblia nos fala que Sarai, a mulher de Abrão, eles tinham uma promessa de gerar um filho, de se tornar uma grande nação, só que ela não podia gerar. Então ela suplica em um dado momento da sua vida para que o esposo dela, para que Abrão se deitasse com a sua serva, Agar. Muito provavelmente, Agar ainda era uma adolescente. E o que acontece? Agar, ela gera, ele se deita com ela gera. Quando ela se vê grávida de um homem importante como Abrão, ela começa então a desprezar Sara. E aí começa entre elas ali uma rivalidade. Sarai se sente desprezada. E o que acontece? Agar, ela foge, ela foi tão desprezada que ela foge para o deserto. E quando ela está lá no deserto, o anjo de Deus aparece para ela, tem um encontro com ela numa fonte, num poço. E ele diz para ela fazer um caminho de volta, voltar para sua senhora. E aqui eu gostaria de que você meditasse. Muitas coisas na nossa vida só serão resolvidas, nós vamos poder viver, gerar algo até que nasça, depois que nós fizermos um caminho de volta. Tem muitas situações que para nós geram muitas vezes aflição e dor, mas que precisam ser encaradas de frente. É necessário dar um passo atrás e retornar, fazer um caminho de volta, ainda que nos pareça, aos nossos olhos, aos olhos da nossa alma, um lugar de dor e de tristeza. Mas Agar, ela foi obediente. Ela voltou, e quando Agar ela toma essa decisão de retornar, de voltar, sim, Agar ela recebe uma promessa, uma revelação do anjo que ela ia gerar, e o anjo dá até o nome do filho que ela estava gerando. Deus, quando nos dá uma revelação, muitas vezes ele vai dar o nome do sonho, daquilo que vai nascer do nosso ventre. Amém? Então, eu gostaria que você meditasse sobre isso. Então, muitas vezes nós teríamos sim que fazer um caminho de volta, debaixo de uma orientação de Deus. Amém? E ele vai nos dar direção, vai nos dar instrução, vai nos dizer aquilo que vai ser gerado. Glória a Deus por isso. Queridas, a outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui, a partir da história de Agar, que foi uma história marcada por dor, por abandono, por solidão, por rejeição, porque ela também foi rejeitada pela sua senhora e foi rejeitada pelo seu marido, sim. Porque quando ela se deitou com Abraão, ela se tornou uma só carne com ele, se tornou esposa dele. Só que Abraão, ele abdicou desses direitos sobre Agar e ela voltou a ser apenas uma escrava. Amém? Então ela foi rejeitada por ele também e ela acabou novamente sendo mandada embora para o deserto com Ismael. Sim, lá em Gênesis 21, um pouco mais à frente, nós vemos o episódio então que Agar ela é mandada embora por Abraão e junto com Ismael, seu filho, para o deserto. E aqui está, queridas, quantas vezes nós nos encontramos diante de um deserto, sem provisão, sem amparo. Eu já fui uma mãe Agar, já me vi no deserto da vida, com um filho pequeno para criar, sem provisão, passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. E aqui eu gostaria que você meditasse sobre isso, porque Agar, ela teve os olhos dela abertos lá no deserto. A palavra fala que quando eles chegaram ao momento que eles estavam para morrer, porque Abraão ele era um homem muito rico, mas quando Abraão mandou eles embora, Abraão deu para eles deu um pouco de pão e um odre com água. E o que é um pouco de pão e um odre com água diante de um deserto? Agar se encontrou nesse lugar com o filho dela. E quando ela viu que o menino estava para morrer, provavelmente de insolação, das dificuldades do deserto, sem água, sem alimento, a Bíblia fala que ela coloca ele debaixo de um arbusto e ela se afasta, com a distância de um tiro de flecha, e ela fica ali. E a palavra fala que então Abraão vem, o Abraão não, Deus, perdão. Deus, ele ouve o choro do menino, e ele vem e fala: Agar, por que tu choras? A Bíblia fala que ele abriu os olhos de Agar. Agar estava em tamanho sofrimento, tamanha dor, tamanho desespero, que ela nem conseguiu ver a fonte, o manancial de água que estava diante da vida dela, diante dela naquele momento. E aqui eu quero dizer para você que Deus, ele te encontra aonde quer que você esteja. Você pode querer fugir de pessoas, fugir de situações, você pode até achar que os seus sonhos estão morrendo, mas Deus te encontra, porque ali naquele momento, Ismael
era um sonho. Em algum momento, Ismael, ele foi sonhado, ele foi desejado, foi planejado por Sarai, né, por Agar, se tornou primogênito, era o primogênito de Abraão, mas ali naquele momento, ele era um menino chorando, um sonho que estava clamando, e Deus ouviu o choro do menino. E sim, Deus abriu os olhos de Agar, e eles sobreviveram, eles não morreram. Glória a Deus. Deus liberou uma palavra. Deus liberou uma palavra sobre a vida de Agar, sobre aquilo que ela estava carregando no ventre dela. Amém? E Deus, quando ele libera uma palavra, eu vejo que Deus ele não volta atrás. Quem pode abortar a vontade de Deus? Somente nós. Somente nós. Nem Satanás pode, porque ele não tem autoridade. Se você se submeter a Deus, a cumprir, obedecer tudo que Deus te fala, Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Mas se você desobedecer, se você sair do caminho, se você não andar na direção que Deus te confiar, pelo caminho que Ele te direcionar, você pode abortar a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Então, queridas, Deus ouviu o choro de Ismael e Ele apareceu para Agar, proveu água, proveu a fonte de água, da vida, água, fonte de águas vivas que não deixaram aquela mãe e aquele menino morrerem no deserto. Deus trouxe conforto para Ismael, Deus deu conforto para Agar. E assim como na minha vida, né? Como já disse aqui, já fui uma mãe Agar. Assim como na vida de Agar, você pode encontrar Deus nas situações mais improváveis da tua vida. Deus, ele se revela para você. Jesus se revela para você. Deus fala com você. Deus te vê. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Ele está presente na tua solidão. Deus está presente no teu desespero. E ele está pronto para te sustentar e para te ajudar. Amém? Medita nessa palavra em nome de Jesus. Você pode fugir de pessoas, mas nunca do anjo do Senhor. Você não vai conseguir se esconder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele te encontre. Que Ele te encontre, seja no poço, seja no deserto, seja no vale. E que Ele te traga a água da vida. Que Ele te traga o conforto, que Ele te traga a vida e esperança. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.